Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV, quarta-feira, 24 de março de 2021. As notícias da pandemia no Nordeste e no Centro-Oeste, com os companheiros Vitor Assis, Renan Arruda. No programa de hoje, vamos falar aqui sobre a situação da saúde, uma vez mais, né, a crise com falta de remédios, falta de leitos, falta de vacina, né, as previsões absurdas aí para diminuição da vacina e a chegada de uma quantidade absolutamente insuficiente onde chega. E falta tudo isso, mas tem caridade. Vamos ver aí como é que se encobre, né, a verdadeira destruição do sistema de saúde. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes deixa eu falar para você ficar ligado na nossa programação, se inscrever no nosso canal, juntar-se aqui aos inscritos da Causa Operária TV e também tornar-se membro do nosso canal, dando assim uma contribuição regular, dando uma força para sustentar um canal operário, independente, revolucionário. Bom, começar por uma notícia do Nordeste que apareceu nas redes sociais, eu mesmo vi o vídeo agora de manhã, um ato de protesto inusitado. Quem publicou o vídeo, acho que foi no Twitter, publicou fazendo pouco caso, dizendo que o protesto como é que se diz? É descabido, né? Mas peço para o companheiro Vitor comentar aqui. O que foi esse caso da mulher que fez bronzeamento num ônibus em protesto contra o lockdown? Vitor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Renan. Boa tarde aos companheiros da Causa Operária TV. E, né, o protesto, né, que circulou aí nas redes sociais é de uma mulher que publicou um vídeo aí de biquíni dizendo que estava fazendo bronzeamento no ônibus, né? Não é o único tipo de iniciativa que tem nesse sentido. A gente já viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, semana passada, um grupo de pessoas que fez um baile funk dentro de um ônibus também. É um protesto que serve para mostrar a farsa total do lockdown, né? Acho que foi na semana passada, o próprio companheiro Rafael estava contando aqui a saga para conseguir comprar uma coxinha na padaria, de que ir até o outro lado da rua para receber o pacote de uma coxinha, como se estivesse comprando droga, né? E incrivelmente, tanta medida restritiva, tantos cuidados aí para que o vírus não infecte as pessoas. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou mais de 1.000 mortes diárias, né? E o Brasil, de conjunto, né, teve mais de 3.000 mortes em um único dia. O protesto ele serve aí para revelar, para trazer à tona a hipocrisia total, a farsa que as medidas que são as medidas restritivas dos governadores. Ou seja, o povo não pode ir à praia, não pode ter lazer sob nenhum aspecto. Está aí Pernambuco, conhecido pelos seus carnavais. A repressão foi duríssima, né? Não, repressão não é que teve repressão para impedir que tivesse 1 milhão de pessoas numa ladeira de Olinda. Teve repressão para que sequer os ambulantes que vendem seus produtos em locais que costumam ter carnaval não pudessem abrir. Para que um bloquinho aí com 10, 20 pessoas não pudesse se reunir de maneira alguma. Então, nisso daí a gente vê o mais extremo rigor, mas efetivamente nos transportes a população continua sendo aí aglomerada, enjaulada nas fábricas, nos locais de trabalho, etc. Inclusive, nós já trouxemos aqui no Panorama Brasil um estudo financiado pelo sindicato patronal aí dos donos de ônibus, dizendo que o coronavírus não se pega no ônibus. Se não se pega no ônibus, então tá tudo certo, pode abrir o comércio, pode abrir tudo e fazer esse lockdown meia boca para dizer que está fazendo alguma coisa, né? A gente também faz aí caridade, como a gente vai ver mais na frente, mas a realidade é absolutamente outra, né? A pandemia está completamente descontrolada, os hospitais estão cheios em Pernambuco, como em todo o restante do país, e é preciso sim denunciar a farsa e tomar medidas
ainda mais efetivas, protestos que surtam mais, mobilizando o povo, colocando o povo na rua contra a ditadura dos governadores, né, e em defesa de um programa sério de combate ao coronavírus. Agora, em termos de programas, o governo de Pernambuco apresentou aqui uma iniciativa das mais grotescas, né? A gente já teve a oportunidade de comentar isso daqui no Panorama Brasil ontem, referindo-se à situação, agora se eu não me engano, na região sul do país, mas com certeza no resumo da semana, nesse último domingo, também sobre a situação em São Paulo. Trata-se do impulso, né, do sistema funerário, do mercado funerário, né? Que é aquela coisa assim mórbida e que ganha um impulso aí no meio da pandemia, porque aparentemente é um investimento mais barato do que em equipamento hospitalar e na própria vacina. Bom, o que o governo de Pernambuco está fazendo pelo mercado funerário, Vitor? Bom, diretamente, eu não tenho muita notícia de o que o governo está fazendo, né? Mas indiretamente ele está favorecendo bastante o mercado funerário, né? E aí a gente traz duas notícias que chamam bastante atenção, né? A primeira é de que o estado teve mais de 60 mortes nas últimas 24 horas. Aí você vê 60 mortes, em comparação a São Paulo, que teve 1.000, parece uma coisa pequena, né? Mas não é de maneira alguma. Porque, por exemplo, 60 mortes por dia em 365 dias, que é mais ou menos o período que nós temos de pandemia, daria 24 mil pessoas mortas. É um número espantoso. É proporcionalmente, inclusive, seria proporcionalmente maior do que a quantidade de pessoas mortas, sendo que Pernambuco tem mais de 4 vezes menor em termos populacionais do que São Paulo. E aí, se a gente faz o cálculo aqui, né, de que as pessoas estão morrendo aí às dezenas, no mínimo às dezenas no estado de Pernambuco, que o estado que inclusive que tem números aí muito próximos de morte aos números da Bahia, que é um estado que tem um dobro de população, praticamente. E a gente olha uma segunda notícia aqui, que vem da, da iniciativa privada no que diz respeito aos cemitérios, né? Aí a gente vê que sim, o governo está favorecendo esse tipo de empreendimento, né? Que é a notícia de que estão abertas vagas para trabalhar em vários cargos no Morada da Paz. E notícia do Diário de Pernambuco traz o seguinte: estão abertas novas vagas de emprego para trabalhar no cemitério, crematório e funerária Morada da Paz, uma empresa do grupo Morada, localizada em Paulista, no Grande Recife. Os postos de trabalho são para os servente de obras, operador de campo, jardineiro, operador de crematório, assistente de logística, serralheiro, líder de vendas e vendedor externo. Para se inscrever é preciso acessar o site moradadapaz.com.br, clicar no item Trabalhe Conosco. É até, como você falou, não, uma notícia sinistra, macabra, mas é inclusive irônico porque, além do problema da pandemia, além de todos os problemas que nós estamos discutindo aqui em Pernambuco e em todo o Brasil, tem o problema do desemprego. O país já alcançou aí os 15 milhões de empregados, né? Desempregado é um termo que serve para falsificar a realidade, né, de pessoas que estão empregadas informalmente, subempregadas, desalentadas, etc. Mas o que a gente vê é que, para as funerárias, né, as possibilidades de emprego são as mais diversas. Né, efetivamente, a maneira como o governo está lidando com o desemprego, no final das contas, é isso. Uma parte dos desempregados estão indo para debaixo da terra, né, estão morrendo, né, porque são justamente as pessoas que menos têm condições de lidar com a crise sanitária, né, e uma outra parte está sendo empregada para enterrar essas pessoas.
Bom, agora passando para Brasília, a situação dos leitos de UTI nos hospitais particulares. Segundo a notícia aqui do jornal Metrópolis, são apenas 9 UTIs livres para pacientes da Covid-19. Bom, é uma situação que repete um pouco o que vem acontecendo e se agravando em escala nacional. Renan, mais sobre isso, boa tarde. Boa tarde, Rafael, Vitor, os companheiros e companheiras que estão acompanhando a gente nesse Panorama Brasil. Então, Rafael, é gravíssima a situação, né? É isso aqui, porque aparentemente, né? Quer dizer, na verdade a situação é muito pior do que isso. A gente viu na imprensa aí, no dia de ontem, por exemplo, saiu na imprensa aí nacionalmente, falando o seguinte, né? Que a pandemia no DF se agravava, corpos no chão, né, hospitais, corpos no chão dos hospitais, dentistas sendo convocados para atender aí pacientes de Covid, ou seja, um descontrole seria até né, a situação é muito pior do que o descontrole. Você vê, olha como os dados são. Ontem, falava-se o seguinte, que eram 415 pessoas, aproximadamente em torno de 415 pessoas na fila. Hoje, esse número está em 380 e poucas pessoas. Né? Quer dizer, se a gente considerar que as pessoas que estão na fila, elas estão em condições, né, em sua esmagadora maioria, né, estão contaminadas aí pela Covid, e que uma expressiva parcela desse pessoal, desses enfermos aí, estão em condição, teriam que necessariamente serem hospitalizados, significa que não tem vaga nenhuma. Né? Na verdade, o que existe é uma seleção de quem vai ou não ser internado. Então, esse número aí com relação ao problema é a informação, né? Sobre o problema dos hospitais particulares. 98,09% de ocupação nos leitos de adulto, né? E na rede pública, esse número está em 97%. São 324 pessoas na fila. Né? Quer dizer, é uma situação de absoluto descontrole. Não tem vaga, o pessoal está morrendo nas filas como é que se diz? A situação está se agravando muito nas próprias filas. Você vê as fotos que aparecem na imprensa, né? Gente deitada no chão, né? Quer dizer, aquela fila enorme, né? Dezenas de pessoas num posto de atendimento. Quer dizer, esses postos de atendimento fariam uma triagem para enviar para o hospital. Quer dizer, não existe uma política, não tem. A situação aqui no DF está se agravando muito. O Vitor falou a respeito do número de mortes aí em Pernambuco há pouco, né? Aqui no DF, nas últimas 24 horas, oficialmente, né, vamos considerar sempre assim, morreram 62 pessoas. Obviamente, comparado aí com as mais de 1.000 mortes que ocorreram aí no estado de São Paulo, né, seria um número, né, dentro do... Opa, mas não é tão grave assim. O problema é o seguinte, se você comparar a população do DF com a população do estado de São Paulo, né, você teria que multiplicar mais ou menos aí por 15 vezes esse número de mortes, o que aproximaria aí de 1.000 pessoas. Né? Quer dizer, a situação, e se você for olhar isso aí, estado por estado, não vai fugir muito essa regra, né? Assim, é um descontrole, é uma situação de uma gravidade assim absoluta, né? E não há nenhum tipo de perspectiva, né? A gente ainda vai discutir aqui no programa. Não existe uma política minimamente, eu nem diria racional, né? Mas minimamente assistencial, que promova algum tipo de alívio programado aí para os próximos dias, para as próximas semanas. Pelo contrário, segundo os infectologistas aí, o pessoal que
os estatísticos, a situação aí esse final de mês, início do mês de abril aí aqui no Distrito Federal é que a situação, acompanhando o país de conjunto, né, tenha ainda um agravamento maior desse próximo período. Bom, a isso daí se soma a falta de medicamentos das UTIs, são 15 tipos de remédios faltando, e outros 18 medicamentos que são utilizados aí no tratamento da Covid, também em falta no Distrito Federal, né? Além dos equipamentos para intubação e todos os procedimentos aí na tentativa de recuperar, de estender um pouco a qualidade de vida do doente. E nesse quadro, né, o Distrito Federal está anunciando aí a chegada de mais coisa de 60 mil, 59.800 doses de vacinas contra a Covid, junto com um plano de vacinação com 25 categorias para a próxima fase. Só que uma outra nota do Correio Brasiliense anuncia aqui o seguinte, que isso daí não vai ser o suficiente, né? Nem de longe, porque seriam precisas 45 mil doses, quer dizer, 3 quartos, perdão, das doses que chegaram para os profissionais da segurança pública, que são uma das categorias prioritárias no plano do Ibanez. Renan, falta remédio e falta vacina. Só tem tudo para piorar, né? E sobra propaganda, né, Rafael? Muita propaganda. Você vê, né? A semana passada a gente estava discutindo esse problema, justamente o Vitor citou uma passagem do nosso programa semana passada, eu queria citar outra, quando a gente mostrou o seguinte, que Brasília, nos primeiros 15 dias aí da pandemia, né, estaria em primeiro lugar em termos de vacinação no país, um dos primeiros locais aí com 3% da população vacinada. Depois, passados mais 45 dias, né, outros 3% teriam também sido vacinados com a primeira dose. Isso significa que no período de 15 dias eles vacinaram 3%, e em outros 45 dias, outros 3%. Né? Quer dizer, nessa progressão aí, a situação, né, está cada vez mais se agravando. Então, isso é um primeiro dado que eu acho que em segundo lugar, é isso, é muita promessa, né? Tem aí, como você colocou, chegou essa quantidade aí de doses, só que só para atender aí a população da segurança pública seriam 45 mil doses, ou seja, o governo elencou aí 18 categorias, salvo engano, e estaria na lista de prioridade. O problema é que a quantidade de vacinas não atinge nem uma parcela desse setor aí, que seria a área de segurança. Se a gente considerar, então, que o público-alvo propriamente dito, ou seja, aquele público que vai de acordo com a idade, né, não tem vacina. Né? Brasília, o governo anunciou aí que estaria vacinando o público entre 69 e 72 anos. Né? Ou seja, a imprensa já encobriu a continuidade da vacina para esse público, né? Mas, ao mesmo tempo, colocou essa quantidade de categorias que seriam prioritárias para vacinar. Aí chega vacina que não dá para atender uma categoria só, né? Então, não há. Aí você soma isso aí, a dentista já tratando de gente com Covid, né? Quer dizer, você vê aí falta de medicamentos essenciais, medicamentos para a própria intubação, né? Aí você soma a falta de leite, você soma um problema que ainda não está se colocando em Brasília, pelo menos oficialmente, mas já é um escândalo nacional, que é a falta de oxigênio, né? Então você tem aí o quadro aí de desastre absoluto que está colocado aí para a população, né? Uma coisa assim verdadeiramente criminosa, e não há, da parte do poder público, uma política de falar, vamos voltar tudo para atender a pandemia, isso aqui é prioridade,
o resto a gente vê depois, isso aí nem falar, né? As pessoas têm que se sujeitar, porque se a gente tem que somar a esse caos absoluto, né? Justamente o problema da falta do desemprego, né? Da falta de renda para a pessoa sobreviver aí. Né? Brasília, por exemplo, assaltada entre aspas, né? Mas é assim uma barbárie. Praticamente toda container de lixo que tem em Brasília, assim, sempre tem uma pessoa, né? Um morador de rua catando lixo. Pô. É uma coisa assim verdadeiramente assim criminosa o que está acontecendo aqui, sabe? Não tem. A população está nas filas nas portas de supermercado, a gente com filhos nos braços pedindo esmola, pedindo para comprar 1 quilo de arroz, ou coisa que o valha, né? Assim, uma coisa. O poder público simplesmente está absolutamente, eu não diria paralisado, porque ele nunca, se a gente for pensar bem, ele nunca se mexeu, ele só, né, se mexeu, mexeu muito pouco, mas sem uma política para poder tratar disso aí, né? É meio que assim, é esperar pelo futuro, né? Vamos, o dia de amanhã, amanhã é de ser outro dia, quase que isso assim, né? Vamos esperar sempre o dia de amanhã. E a imprensa fica, né, trabalhando com isso, obviamente, né? Eles têm que dar a notícia, porque senão ficaria muito escancarado isso aí. Mas você vê que as notícias elas procuram causar desinformação, né? Criar uma expectativa justamente de que o dia de amanhã vai ser um dia não tão grave como o dia de hoje. Aí você chega no dia de amanhã, foi mais grave que o dia de ontem, que o dia de hoje, e o outro dia seguinte é que vai ser melhor, né? Quer dizer, uma coisa sempre empurrando para frente, né? E objetivamente nada, né? Você falou a solução vai sendo empurrar o seguinte, mas não é para amanhã, nem para depois de amanhã, nem para depois de amanhã, que, por exemplo, a situação da vacina pode se equilibrar aí no Nordeste de Pernambuco. Né? A notícia da Folha de Pernambuco comenta aqui que, seguindo o ritmo atual, será mais de um ano para vacinar a população do Recife. Só que isso coloca aquele problema. A cada mês que passa, a cada semana que passa, a cada nova virada no calendário, as previsões, como aconteceu ontem, de quantidade de vacinas disponíveis, né, para serem distribuídas aos estados, aos municípios, diminui. Ontem o Ministério da Saúde fez mais um corte, né, nessa previsão da quantidade de vacinas que estariam aí em circulação no país. Quer dizer, a previsão que hoje é de que vai demorar mais de um ano para vacinar essa população, daqui um ano pode ter sido prorrogada e estendida para muito mais do que isso. Qual que é a situação? Quais são os números dessa notícia, Vitor? Na verdade, permite-me, infelizmente, me corrigir, mas é o seguinte: seria um ano que a gente seguisse o ritmo do recorde de vacinação. O dia que Recife mais vacinou, ele vacinou 8,2 mil pessoas. Se isso fosse seguido, aí sim a gente demoraria cerca de um ano e meio para vacinar todo mundo. No ritmo recorde. O que já é, como você colocou, uma situação muito, muito ruim. Nós não temos aí o recorde negativo, né? Qual que seria o menor índice de vacinação, mas nós temos aqui uma média de quantas pessoas são vacinadas por dia. Né? Isso aqui nos daria por volta de 2.500 pessoas sendo vacinadas. E a gente conseguir esse ritmo aqui, considerando que são 2 para tomar, nós vamos ter aí cerca de 4 anos para vacinar toda a população de Recife. Estou falando Recife, a capital. Né? A situação no interior ninguém sabe direito como que é. De fato, é vacina que tem ainda, se é água, pega a vacina. Se você tem que, sei lá,
prometer que vai votar no candidato do coronel lá para receber a vacina. A situação com certeza é muito pior do que na capital. Mas esse número de 2.500 pessoas vacinadas em média é interessante porque, se a gente for olhar aqui a notícia dos casos de coronavírus em Pernambuco, vamos ver que 2.170 pessoas ficaram infectadas nas últimas 24 horas. Então é um número que praticamente coincide. Assim, você vacina 2.500, outras 2.500, 2.200 vão ser infectados. Né? É um trabalho assim, absolutamente ineficiente. Do ponto de vista de conter a pandemia, você vacinar a mesma quantidade de pessoas que vão estar se infectando por dia no estado. Né? Então, a situação da vacinação ela é muito ruim. Só confirma o que é desde o começo. Né? Não existe um plano para vacinar a população. Nunca foi feito esse plano. Na verdade, as autoridades só começaram a vacinar porque tem uma necessidade de apresentar algum tipo de satisfação, porque a situação é cada vez pior. Meio que eles anteciparam a situação que aconteceu no Paraguai, quando o povo teve que sair nas ruas e exigir que o pessoal aparecesse com a vacina. Para não acontecer isso, eles mostraram a vacina, fizeram um show, mas na prática não tem plano nenhum de vacinação e não vai ter vacinação. Eles não querem vacinar o povo. A única maneira de ter vacina para todo mundo é se o povo impor a sua vontade. Não ficar à espera que os governadores, todos eles comprados pela burguesia, pelos capitalistas, estão aí reabrindo tudo, reabriram as escolas. Eles efetivamente não vão fazer nada. Eu agradecer aqui o superchat do camarada Desta Vez Eu Consigo, super sticker dele aqui. Obrigado pela força. Você também pode colaborar com a Causa Operária TV. Para nós, uma notícia aqui, tem notas aí no Pernambuco e também no DF. Né? Parece que já que o Estado não está resolvendo, vamos acreditar na farsa de que os empresários vai resolver. Né? Veja só. Um dos principais empresários de Pernambuco distribuiu 3.000 cestas básicas para as famílias pobres pela pandemia. E no Distrito Federal, o grupo Doutores pela Esperança, doou aí ao hospital em Planaltina 2.000 lençóis e 800 capotes. Quer dizer, assim está resolvendo o problema, né? Imagino que não seja muito bem por aí. Victor e depois Renan na sequência para a gente encerrar. Vamos lá. Isso, primeiro tem o que você falou, né? A ausência total do Estado, no caso aqui do combate à pandemia. Como não tem vacina, não tem nada, aí os empresários tomam a iniciativa de que não deveria ser iniciativa de absolutamente ninguém. Isso aí é a obrigação do Estado. Se o Estado, se o Achado achar que é correto, achar assim, que os empresários eles têm condições de contribuir muito mais, né, para o combate à pandemia, o Estado que deve ir lá expropriar os empresários, expropriar os hospitais privados e assim por diante. Né? Mas não ficar esperando a iniciativa de que os empresários vão fazer alguma coisa. Isso aí só acontece, na verdade, porque o Estado ele é escravo desses empresários, desses capitalistas. Né? E são justamente os capitalistas que não permitem que o Estado ele seja eficiente no combate à pandemia. Um segundo aspecto que eu acho interessante é a gente olhar um pouquinho para quem que é, né, o empresário pernambucano. É o senhor João Carlos Paes Mendonça, né, que ele em si se acha uma pessoa tão importante que o nome dele é uma marca, né? JCPM. Então, o próprio nome dele é uma empresa. Uma empresa, o nome de um empresarial e tudo mais.
grupo, né? Grupo JCPM. E é o seguinte, eu estava olhando aqui, 3.000 cestas básicas correspondem a 1,5 milhão de reais, mais ou menos, né? Convertido em dinheiro. Mas esse valor, em primeiro lugar, 1,5 milhão, esse 1,5 milhão de reais não vai vir do bolso dele. A gente sabe muito bem que quando os empresários fazem algum tipo de caridade, eles rapidamente apresentam as contas para o Estado para pedir que isso aí seja descontado numa isenção de imposto, qualquer coisa do tipo. Até porque, espertamente, o JCPM não doou do bolso dele, né? Quem doou foi o Instituto JCPM, que eu não faço a menor ideia de por que ele tem um instituto. Outra coisa interessante é que, para quem não conhece, vou falar rapidamente aqui do que o JCPM é dono. Né? Ele é acionário de 12 shoppings, ele é dono da maior imprensa, do maior aparato de imprensa de Pernambuco, que é o Sistema Jornal de Comércio e Comunicação, com a Rádio Jornal, a TV Jornal e o Jornal do Comércio. Sim. E talvez que seja o maior, a menina dos olhos do J. Carlos Paes Mendonça, é a sua participação nos supermercados. Ele fundou aqui um supermercado bastante conhecido, que é o Bom Preço, que atua em todo o Nordeste, né, que posteriormente foi vendido pelo Walmart. Somente o que o Bom Preço faturava com o seu cartão de crédito, isso aí já passava dos 3,6 bilhões. Então, 1,5 milhão para 3,6 bilhões, fica aí bem claro que não há nenhum significativo por parte dos empresários de conterem o problema da pandemia. Outra coisa também, né, a quantidade de cestas básicas, 3.000 cestas básicas, para um estado que tem 9 milhões de habitantes também não serve de coisa alguma. Mas eu acho que o mais significativo de tudo é o seguinte, olhando do que é que o JCPM é dono, a gente vê a principal responsabilidade pela pandemia de coronavírus, pela crise econômica, etc. A gente pegar, por exemplo, o caso dos shoppings. A gente viu em toda a pandemia de coronavírus que a política do governo do estado, que era uma política irracional, era o seguinte: fechar bar e restaurante, fechar praia, mas manter os shoppings abertos. Por que isso? Justamente por causa que o governo ele tem que prestar contas ao João Carlos Paes Mendonça. Ele é sustentado, inclusive a imprensa vai atacar o governo do estado de Pernambuco se ele ter uma medida dura contra os shopping centers. A mesma coisa dos supermercados. Supermercados cometeram todo tipo de arbitrariedade aí com os seus empregados, não tomam nenhum cuidado, é uma esculhambação, é certamente um dos meios aí também de transmissão do coronavírus, mas ninguém faz absolutamente nada porque é o João Carlos Paes Mendonça que financia a política do Estado do governo de Pernambuco. Renan, e a situação no DF para a gente encerrar? Dá para viver de doações? Bom, o Vitor estava falando, surgiu aqui uma matéria aqui de última hora que expressa bem tudo isso que a gente conversou, né? É um vídeo que está circulando aí na internet, não vai dar para a gente mostrar aqui pelo adiantado da hora, mas o fato é o seguinte, que esse vídeo ele denuncia a situação aí nos corredores de um hospital de uma das unidades aqui do DF, né, Santa Maria, em que os pacientes estão entubados na própria fila do corredor do hospital. Ou seja, quando a gente discute esse problema da lotação dos hospitais, não é que eles estão só 100% já ocupados, supera isso aí mesmo, né? Porque se os próprios corredores já estão sendo usados como enfermaria, como enfermaria não, né? Como UTI, né? O que é mais grave ainda, dá para ter uma dimensão.
E aí é que vem o problema das doenças, é o Fome Zero agora no meio da pandemia, o Fome Zero lá de trás, né? Da época do FHC, né? Vamos... então, o caso de Planaltina aqui é exemplar disso, também é uma outra unidade aqui do DF, né? Outra região administrativa, que uma instituição religiosa doou aí 2.000 lençóis e 800 capotes. Na semana passada eu havia comentado que tinha uma campanha nas redes sociais pedindo para as pessoas, costureiras e tudo mais, a se integrarem aí num movimento, pode ser até que seja esse, né? E, obviamente, é a ausência do Estado, né? Então, começa essa... Mas que, como a gente pode ver aí pela situação de conjunto, né, não minore nada o problema, né? Se não houver uma ação efetiva aí para impor que o poder público, que os governadores, que o presidente da República atendam de fato às necessidades da população, isso aqui você vai ter que produzir muito, é que nem o Vitor falou, né? 2.000 recebem vacina e outros 2.000 ficam doentes, né? Quer dizer, você vai ter que produzir muito, né? Vai ser impossível, né, o indivíduo, ou mesmo que seja um grupo, né, mesmo que seja vários grupos no país, né, substituir o poder público diante de qualquer situação. Isso aí já era impossível, né? Já seria impossível. E diante dessa situação, então, da calamidade, né, do genocídio da pandemia do Covid aí, isso aí é uma quimera, né? Tá certo. Bem, obrigado pelo comentário, as informações aqui no Panorama de hoje. Vocês ficam ligados na programação da Causa Operária TV. A gente volta amanhã a partir do meio-dia e 15. Até lá.